Atenção, produtor rural, um novo marco da renegociação para você que está com as suas contas no vermelho. Bem-vindo ao Café com Agro, aonde 2 dedinhos de prosa faz toda a diferença no seu negócio. A medida provisória 1376 de 2026, publicada recentemente. Para quê? Para, de uma certa forma, beneficiar o produtor rural. Porém, o cálculo deve ser feito na ponta da caneta. Não só os cálculos, mas também verificar as condições que o banco está lhe oferecendo. Por quê? Uma renegociação pode até parecer no momento bacana, legal, mas a longo prazo tem aquelas armadilhas escondidas que você só vai entender quando estiver no problema. Não estou lhe assustando, produtor, porém estou lhe alertando sobre as consequências ou não, se caso você não analisar todo o cenário da sua propriedade, da sua capacidade, porque isso é importante, além de analisar um contrato. E você deve com certeza já estar me perguntando, doutora, quais são os requisitos que eu devo preencher para que eu possa ter esse benefício? Você precisa provar que as 2 últimas safras sua, consequentemente, você teve uma perda de 30%. Isso é um dos pré-requisitos. Não só informar que teve, mas também precisa de documentos que acompanhem essa informação. Você conseguindo provar que esse cenário de fato ocorreu com laudo técnico, todas as notas, todos os registros da sua atividade rural, ela é de muita importância, porque você consegue, de fato, provar que ocorreu esse cenário excepcional, algo que corre fora totalmente do seu controle. Porém, tem aquela regra excepcional, que se você conseguir provar que teve 40% de perda no seu caixa, você consegue uma linha de crédito maior. Agora, produtor, você está me perguntando, doutora, e a questão de valores? A medida provisória, ela estabelece até R$400 mil para agricultores familiares, que enquadra-se no PRONAF. Mais embaixo um pouquinho, informa até R$2 milhões para produtores de pequeno e médio porte. E que se encaixa também no PRONAMP. E até 4 milhões para demais produtores rurais. Falamos de valores, agora muito mais importante do que valores, também é falar sobre juros. Esse daí, produtor, em todos os contratos que você for assinar, é indiscutível. Você precisa verificar a taxa de juro. A medida provisória, ela estabelece as questões da taxa, porém, ela deixa um leque, e eu falo um leque muito grande, sem medo de errar, para o banco decidir algumas questões. Você lembra que no início do vídeo eu expliquei sobre a importância de você ficar atento ao contrato? É sobre isso que iremos falar agora. Ou seja, aquele limite de 400, a taxa de juros não pode passar de 6%. Aquele limite de 2 milhões, a taxa é 9%, porque no caso aqui já é o PRONAMP. Agora, os créditos, para demais produtores rurais, que eu falei que era de 4 milhões, não pode passar de 12%. Só que aí é onde está o pulo do gato. Você tem que verificar as questões da taxa de juro que vai vir embutido dentro do seu contrato. Produtor, sabe aqueles casos excepcionais? A lei também resguardou essa situação. Quando eu falei no início que você teria que provar 2 perdas de safra, ou seja, 30% do seu caixa, você teria que provar essa realidade, porém tem uns casos excepcionais, que o produtor teve 3 perdas de safra
em seguida, ou seja, equivalente a 40% ali do seu caixa teve essa redução. Pensa em uma situação terrível passar por isso. Limite de crédito para os casos excepcionais. Para agricultores familiares, no enquadramento do Pronaf é de R$500 mil. Porém, não se esqueça, você tem que comprovar 3 perdas de safra seguinte. Ou seja, tem uma perda mais ou menos de 40% no seu caixa, certo? A segunda, aí, de 2 milhões, aquele que era o caso geral, que eu falei agora há pouco, lá atrás, no início, falando que teria o limite de 2 milhões. Então, nesse caso aqui, aumentou o quê? R$500 mil. Então, de 2 milhões vai para 2.500. No próximo, que era de 4 milhões de limite de crédito, esse dobra. Qual é o valor? 8 milhões. Porém, as taxas de juros também ela tem alteração. Isso é importante. Sempre vai ser, falou em taxa de juro, não fecha os olhos para isso. Porque senão você só trabalha para o banco e o seu lucro onde fica? E agora, produtor rural, falamos dos valores dos casos excepcionais e as taxas de juros também tem uma mudança aí muito pequena, mas tem. Vamos lá. Vai ser de 5% para agricultores familiares enquadrado no Pronaf, que é aquele limite lá de R$500 mil. O próximo vai ser de 8% para mini produtores e pequenos e médios produtores rurais que se enquadra no Pronamp, e de 11% para demais produtores. Você vê que nos casos gerais era 12% para os produtores em geral, e aqui nós já tivemos uma redução de 1%. Detalhe também, eu sempre vou estar batendo na mesma tecla. Olha as taxas de juros e as condições que estão embutidas no seu contrato, porque o banco tem esse leque aí para ver essas modalidades juntamente com você. Por esse motivo, a importância de sempre você ter um profissional da sua inteira confiança para ajudar, verificar se realmente é uma boa ou excelente oportunidade ou se não, uma armadilha futuro, porque nós não devemos pensar só no presente, não, e sim também no futuro, porque é de lá que você vai conseguir honrar com essa obrigação. Certo, e você também deve estar perguntando, e o prazo, doutora, como é que fica? Carência de 2 anos para iniciar o pagamento, porém, durante esses 2 anos, pode ter alguma condição que o banco pode colocar para você ali cumprir com essa obrigação, certo? E 10 anos para fazer o pagamento. Você lembra que nos casos excepcionais o crédito pode chegar até 8 milhões, certo? Porém, exemplo, um produtor rural aí pegou 8 milhões, 2 anos de carência, e cada ano a parcela vai ficar 1 milhão mais as taxas de juro. Então, você tem que verificar, produtor, a questão da capacidade de pagamento, viu? Da sua atividade. Por isso que eu falo, não faça nada sem a calculadora ou um profissional aí, especialista, para lhe ajudar a montar o melhor e a melhor estratégia e plano para você conseguir lá na frente honrar com essa obrigação, porque é sério. E um exemplo prático, quando eu falei fique atento às questões do contrato, eu vou dar um exemplo prático que vou simular aqui para vocês. Por exemplo, imagine um produtor ter um crédito aí de R$500 mil e conseguiu se enquadrar na MP, a medida provisória 1.376. Tem que se verificar, os juros serão pagos mensalmente, semanalmente ou anualmente. Esse produtor encaixou perfeitamente, mas calcular qual o valor final que eu vou pagar. Você tem uma pendência de pedido de
alongamento que foi solicitado anteriormente e o banco até agora não analisou, isso também deve ser analisado. Vou ter que dar algum bem a mais em garantia, além dos que já estão garantidos no contrato existente? Outro ponto, vou precisar de avalista? Então, produtor, esses pontos é muito importante, você precisa entender isso. E volto a repetir, um profissional especialista da sua inteira confiança, eu tenho certeza que ele vai analisar o contrato e você vai ter muito mais segurança de estar fazendo uma boa negociação ou optando por outra forma que eu tenho certeza que tem para você, produtor. Então, eu deixo essa observação, essa dica e analisa direitinho se realmente vale a pena. Então, doutora, vale a pena ou não aderir a esse benefício? A resposta é qual? Primeiro, deve analisar toda a documentação, a proposta do banco. E detalhe, lembra-se sempre, o gerente do banco trabalha para o banco, ele atende os interesses do banco e não o seu. Então, para analisar o seu interesse, é indiscutivelmente que você tem um profissional da sua inteira confiança para lhe ajudar neste momento, porque isso vai fazer total diferença no seu negócio. Me chamo doutora Bárbara Vitória, sou advogada e especialista no direito do agronegócio. E essa é mais uma prosinha, pouquinha com você, produtor, para lhe ajudar e acompanhar você nessa caminhada que não é fácil, mas nós estamos juntos aí nesta caminhada.